Pai Damião, dia 19 de março, nós comemoramos o dia de São José. E aí, no nosso calendário, né? Gostaria que o senhor falasse para todos como é essa força de São José. Inclusive, eu deixei aqui no nosso canal uma novena de São José, um terço de São José para ir fazendo, para as pessoas conhecerem um pouco dessa força, desse poder que ele tem. Interessante falarmos um pouco neste momento, não é, de José, que é um personagem um pouco, às vezes, esquecido nos debates, sim. não é? Jesus Cristo assume o protagonismo das histórias pulverizadas, deixando Maria e José como participantes muito discretos, às vezes, da estrutura de Jesus. Em alguns movimentos, Maria também ainda consegue um destaque diante da sua importância também magnífica, diante de todo o desenrolar das estruturas encarnatórias com Jesus e diante de outras parcerias que envolvem de forma ascensionada tais consciências. E falar de José, colocamos em uma estrutura magnífica dentro de uma estrutura que, se pudéssemos colocar uma frequência de cor, colocaríamos a violeta. Um raio. Se colocaríamos um raio, o raio violeta, trazido como José. Por que o raio violeta? Porque diante das nuances do raio violeta, possui também o azul, trazendo a força e a potência da proteção, da perseverança, daquele que planta, daquele que ergue, daquele que não desiste dos seus propósitos. Então, está acoplado no raio violeta. Assim como na nuance também trazida de um raio associativo, do raio rubi, trazendo um potencial ainda iluminativo da frequência da amorosidade, da frequência da bravura, do persistir naquilo que se entende como um propósito. O violeta vem como uma ascensão e José, assim classificado como José, não é? Porque existem diversas nomenclaturas de José, e em uma nomenclatura primária, diante da estrutura de Jesus Cristo, não é? José vem de uma família abastada, então é equivocado pensar que José era uma pessoa que vivia em um estado de miséria, pois a época em que se viveu José, estar em marcenaria, em estruturas que assim estavam apoiados, era um ofício de alto calibre societário. E a própria linhagem de José, que muitos colocam em estruturas hierárquicas espirituais, sendo principalmente um dos filhos espirituais desde o princípio. A Gênese traz muita estrutura potencializada da origem da árvore genealógica de José, não é? Que vem de Abraão, que vem de tantas estruturas primárias. José, um protagonista também da história deste planeta, deve ser consagrado. E aqui vocês colocam de forma simbólica dia 19 de março, não é? Dia 19 de março, em estrutura simbólica, para as orações, as intenções, sim? As datas comemorativas, elas servem para isso, para que as intenções estejam concentradas em um ponto principal, assim como o Natal, assim como a dia de Nossa Senhora da Conceição, Aparecida, as fases que Maria esteve, não é? Sim. Retornando para José. José, diante da sua infância, inclusive existem estruturas aqui no planeta, alguns pergaminhos, que afirmam que José
seria uma estrutura de uma gênere, por exemplo, não é? Existem algumas linhagens que traz José como uma gênere, ou seja, uma estrutura que se materializa, assim como toda a sua linhagem, ou seja, não existem filhos nascidos biologicamente, falando de partos, não é? São as gêneres, seres que se materializam e se prostam aqui dentro do planeta Terra para edificar propósitos, para erguer determinadas estruturas, principalmente apoiando modificações, transformações do planeta Terra, da escola, este planeta tão importante. Por que José, então, vocês poderiam me perguntar, então por que José veio à época, aquela época? José esteve diante do seu processo encarnatório e assim parecido, similar como Jesus, cerca de 100 a 120 anos dentro da cronologia de vocês para que o campo de José, este mestre, estivesse associado à estrutura do planeta Terra, pudesse estar materializado como uma gênere aqui no planeta Terra. E então, José materializa para auxiliar a neutralização do campo planetário para a chegada do Mestre Jesus. Então, José, ele chega em um princípio, assim como já estavam também outros mestres aqui apoiados, como Santana, como Joaquim, estavam também aqui já alicerçados. Santana e Santa Ana, não é? Santa Ana, Ana, mãe de Maria, Joaquim também, estavam aqui também de forma pretérita. E existe, inclusive, um pouco distanciando da história de José, mas associado, que Joaquim e Ana, de forma similar à estrutura de como Jesus foi concebido, assim Maria também foi concebida, em uma estrutura encarnatória de acoplagem ufológica. Seres ascensionados, eles são acoplados e revestidos nas suas experiências, acoplando-se ao veículo útero, estrutura natural de um corpo humano. Aquela semente estelar produz em uma velocidade gestatória muito rápida, produzindo o mestre ali a ser encarnado. Precisa da cápsula envoltória do útero para que a matéria esteja empreendida diante do enlace espiritual daquele mestre, retornando a José. Então, José vem a este planeta neutralizando, apoiando-se também nas estruturas de Ana e de Joaquim, para a chegada também de Maria e para a chegada posterior de José. Qual o propósito efetivamente de Jesus? Qual a estrutura, o propósito de José dentro da história deste planeta? Caríssimos, estamos falando em um movimento planetário da barbárie. O planeta que vocês ainda estão presenciando hoje, vocês presenciam muitas barbáries. As guerrilhas que acontecem em diversos locais ainda deste planeta, principalmente em África, hoje chamado mais atenção em Ucrânia e Rússia, mas diversas guerrilhas acontecem há dezenas de anos em continente africano, por exemplo. E então, José, isto é barbárie, a falta de comprometimento em diálogos, em compartilhamento de espaços, em estruturas, ordenanças de paz. Imaginem, caríssimos, a época de José, onde as leis eram completamente colocadas em escrituras, que as traduções eram questionadas,
e que as escrituras, ou seja, o ato religare, o ato religioso, estava em uma ordenança extraordinariamente associada ao Estado. Pois, principalmente, que os grandes imperadores eram os deuses plasmados, se sentiam como se deuses fossem porta-voz de Deus aqui na Terra. Então, José tem uma extraordinária trajetória em propósito aqui no planeta Terra para edificar algumas provocações, principalmente no Sinédrio. José esteve associado também ao Sinédrio, ou seja, às estruturas associativas de comando e de fomentação de conhecimento à época. Colocar José como um nobre e simples carpinteiro, caríssimos, coloca-o como se fosse, inclusive, às vezes, analfabeto, não é? Caríssimos, para ser carpinteiro, e aqui vocês ainda possuem esta estrutura de profissão, precisa ser muito inteligente. É um engenheiro, precisa saber de cálculo, de proporção, de matéria, de tantas estruturas necessárias matemáticas e da engenharia. Percebem, caríssimos? Então, se vocês observarem, é preciso um amadurecimento para colocar José em seu devido lugar. Marceneiro, carpinteiro, assim como integrante dos movimentos de conhecimento à época. E então José já começa a pulverizar e a questionar os fariseus e os caduceus. E então, dentro dessas estruturas de sacerdotes à época, em que se falava em nome de Deus, então José, ele diz, de qual Deus você está falando? Qual a fonte de transmissão destas informações? E então os sacerdotes à época ficavam mobilizados a ter sempre respostas para aquele nobre, que possuía inclusive uma infantaria de barcos, de embarcações, que mais adiante José de Arimateia vem possuir também, e então existe todo um enlace de José de Arimateia com José, sendo José de Arimateia um dos herdeiros das frotas, não sei se pode chamar frotas de navios, sim, do conjunto de navios. Ou seja, a sociedade tinha que, como vocês dizem, tem que engolir José, não é? A sociedade tinha que engolir José, porque José mobilizava muito a economia à época. E então coloca-se como se Maria foi apoiada naquele ser que era viúvo, não é? Experiência, sim. José, antes de estar debruçado em Maria, teve uma experiência de enlace, assim apoiado também com filhos biológicos, não é? E que filhos biológicos, diga-se, em concepções similares a campos ufológicos, e em um próximo momento eu posso, em continuidade a estas informações, me debruçar ainda quais seres ufológicos eram os filhos de José. Quem são os descendentes deste também? Porque Jesus é um dos filhos de José também, não é, caríssimos? Então, quem são esses antecessores de Jesus em termos de filiação? Posso me debruçar também, caso vocês queiram, não é? Diante da história de José. Então, José recebe Maria, e então, quando se fala que José repulsa Maria quando sabe que ela está grávida. Caríssimos, vocês efetivamente concebem esta verdade
de que um ser em ascensão repulsaria uma outra ser em ascensão, todos conscientes dos seus propósitos? Fica algo meio estranho, não é? Então, peço que vocês filtrem esta trajetória tradutória da história. José, sim, recebe também o mesmo anjo da Anunciação para mostrá-lo que, a partir daquele momento, o Mestre Jesus estaria acoplado e que iniciaria todos os processos derradeiros à época, como um divisor de história, como hoje vocês têm no seu calendário, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, José vem para arrumar o ambiente, para organizar o ambiente, assim como Maria, diante das suas iniciações. Maria, antes da concepção de Jesus, há toda uma experiência, juntamente com Ana, no que hoje vocês consagram como o sagrado feminino. O estudo das luas, a associação do corpo e a integração do útero a todos os planetas associados nesta galáxia. Caríssimos, Maria já sabia tudo isso. Maria não pode ser colocada como uma infante que se casa como José sem saber nada. Coloca Maria também como uma ignorante. Maria era uma sacerdotisa do sagrado feminino. Assim como Ana, a sua mestra e professora, pois assim a mãe debruçava para as suas filhas todo o arcabouço de conhecimento e as iniciações naturais à época. Hoje, onde vocês entendem como Capadócia, em um país, vocês colocam como Turquia, sim. Ali era um local de grandes iniciações, Quem puder algum dia, nesta encarnação, vá até este local. Vai ter um divino aterramento lá, né? Sim, verdade. Em breve terá um divino aterramento neste local, em Capadócia, onde estarei mostrando e fazendo algumas conexões nos locais destas iniciações, algumas que forem possíveis, por óbvio. Respeitaremos sempre as ordenanças físicas, não é? Deslimitações, talvez, não sei. Então, Maria tem todas essas iniciações e jamais pode ser tratada como uma ignorante, como um ser que somente o único papel dela foi trazer Jesus à matéria. Caríssimos. Além de... Não fiquem presos, caríssimos, na estrutura ginecológica de Maria, se Maria ficou virgem ou deixou de ficar virgem. Caríssimos, isso é irrelevante. Isto é irrelevante na hora do parto, se Maria, depois do parto de Jesus, isso vocês estão se colocando em estruturas. A Virgem Maria, a Mestra Maria. A Mestra Maria. A Mestra Maria. Porque o estado ginecológico da Mestra Maria não faz nenhuma diferença na sua importância para a história deste planeta. Isto é uma violência de gênero que é feito com a Mestra Maria diante da sua história. Colocá-la, se não for virgem, como menor, como menos. Ou seja, uma violência de gênero. Uma violência de gênero, porque nunca ninguém questionou a integridade de virgindade de José, nem de qualquer outra estrutura que venha na sua linhagem. Mas só se questiona a linhagem ginecológica de Maria. Violência de gênero, caríssimos. Fazer um filtro reflexivo da história é muito importante, porque lembrem que houve diversas traduções. Diversas traduções. Vocês hoje ainda vivem em uma torre de Babel, em que existe inglês, espanhol, francês, italiano, português, húngaro e tantos outros dialetos, Torre de Babel.
Achar que vocês estão livres da estrutura de Torre de Babel, não estão, caríssimos. A história passa, mas as estruturas dos espectros espirituais estão em lições disfarçadamente diferenciadas, mas que, na realidade, vocês ainda estão vivenciando uma fase de Torre de Babel. Quem ainda não leu a estrutura, a fase em que o planeta passou da Torre de Babel, por favor, caríssimo, se debruce a essa literatura. Vou deixar como, não o tratamento da semana, vou deixar como uma indicação, não é? Uma indicação de aprofundamento de estudo. Sim? Então, José, dentro da estrutura que hoje eu posso conduzir, traz essas reflexões para vocês. Em um próximo tratamento, posso pulverizar o debruçamento dos outros filhos de José. Quais as importâncias das estruturas? Lembrem sempre do ato reflexivo coletivo ascensionatório. Não se valendo se José se relacionou fisicamente ou não. Lembrem-se, mestres se relacionam em estruturas ágapes. Assim como jamais vocês devem questionar a estruturação de Jesus com Madalena. Amor ágape, amor de almas, amor de almas. Não adoto a linhagem que Jesus e Madalena teve filhos e deixou aqui linhagem como Sara sendo a sua filha. Não adoto. Acredito que esta linhagem seja algo profetizada, buscadora de linhagem. Então, quem são os filhos de Sara? Quem são os filhos, então, da linhagem real? Porque o Santo Graal vem de ordenanças que independem dessas estruturas, e aqui já falamos do Santo Graal. E assim vocês ainda estão presos do sangue real. E ainda bem que as noivas cada vez mais estão se libertando do tapete vermelho ao entrar na nave para receber a consagração do casamento em todas as diversidades do casamento, diversas religiosidades. Porque o tapete vermelho representa o sangue real. As mulheres de branco virgens, porque vem de Maria, virgem do estado ginecológico de Maria, virgens, transitando, cruzando a nave diante do sangue real, o tapete vermelho, que somente as dignas teriam acesso a isso. Caríssimos, o quanto de barbáries já foram feitas por aquelas que não eram virgens ginecologicamente, negando-se o acesso a ser feliz diante da união com quem quisesse estar associado. Não é, caríssimo? Mas também debruçaríamos em outras lições. Vocês sabiam do sangue real, do tapete vermelho da nave? Então, caríssimos, vejam que às vezes são feitos de maneira muito automática, não é? Tem que ter um tapete vermelho. Alguém aqui vai fazer um casamento? Se quiser, fiquem livres de colocar o tapete azul, verde, colocar um gramado, flores, não é, caríssimos? Flores. Inclusive, casar com o vestido da cor que você entender melhor, branco, lilás, vermelho, roxo. A sua essência precisa estar naquele momento. É o seu momento de união. É o seu momento de união. E aos poucos, rogo para que este planeta filtre todos os condicionamentos aprisionadores do sofrimento. Do sofrimento. Porque para acessar Deus não precisa de sofrimento. Deus é alegria. Deus é amor. Deus é a essência divina mais simples que há no universo. E o sofrimento, caríssimos, é uma estrutura condicionada a este planeta como uma forma de aprisionamento. Libertem-se. Libertem-se. Usem o senso crítico. Busquem informações, conhecimento. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. O véu das noivas, que as noivas utilizam, honram uma deusa grega.
usam o véu em ressonância a uma deusa grega, que os romanos absorvem e traz para o Ocidente todas essas estruturas. Então, se vocês quiserem, caríssimas, que vocês vão se debruçar em um casamento, utilizem ou não o véu. Se vocês estiverem associadas àquela deusa grega, e se você consagrar a esta deusa, pois assim o véu era consagrado em reverência a essa deusa grega. Entendem, caríssimos, como é importante conhecer as estruturas para cada vez mais vocês se libertarem e escolherem sempre o que o seu coração te apontar como uma grande bússola do bem e da paz. Quem casou com o tapete vermelho e de véu, caríssimas, não fiquem frustrados, está tudo bem, não é? Está tudo certo, não é? Está dentro de uma tradição local, não é? Talvez, não é? Sim, mas agora vocês podem fazer diferente. Talvez na renovação dos votos, não é? Vocês fazerem agora em uma outra estrutura de consciência, talvez. Sim, assim seja, não é? Só